Nesse vídeo nós vamos falar sobre fórmula do termo geral de uma PA. Se a gente tem uma sequência A1, A2, A3, A4 e por aí vai, se essa sequência é uma PA, a gente sabe que de um termo para o outro, a gente está sempre somando uma constante R chamada de razão. Vamos escrever esses termos aqui. A2 é o termo anterior, que é A1, somado à razão. A3 é o termo anterior, que é A2, e a gente tem que somar a razão. Só que A2 já é A1 mais a razão. Somando a razão novamente, a gente vai ter que A3 é A1 mais duas vezes a razão. A4 é o termo anterior, que é o A3, somado a razão mais uma vez. Mas no termo anterior, a gente já tem a razão duas vezes. Somando mais uma vez, a gente tem que A4 é A1 mais 3 vezes a razão. A5, novamente, é pegar o termo anterior, que é A4, e somar a razão a ele. Vai ficar A1 mais, já tem a razão 3 vezes, somando mais uma vez, 4 vezes a razão. Observando essa sequência, a gente consegue enxergar um padrão e determinar uma fórmula do termo geral, que é o termo AN. AN é igual a A1. O que a gente observa? Que vai aparecer um número multiplicado para a razão. Se aqui é 5, quem está multiplicando a razão é 4. Se aqui é 4, quem está multiplicando a razão é 3. Se aqui é 3, quem está multiplicando a razão é 2. Ou seja, uma unidade a menos. Então, se aqui é N, quem vai estar multiplicando a razão é N menos 1. N menos 1 vezes a razão. Essa dedução, essa fórmula é chamada fórmula do termo geral de uma PA. Essa fórmula vale para todas as PAs. Qualquer PA tem que valer essa fórmula aí. O que essa fórmula diz? Primeiro, aparece, isso daqui é o termo da posição N. Então, AN é o termo da posição N. A1 é o primeiro termo, R é a razão, e N é a posição daquele termo. Então, por exemplo, A5 quer dizer que é o termo que ocupa a posição 5. Bom, nós vamos ver agora alguns exemplos de aplicação da fórmula do termo geral. Essa fórmula ajuda a gente a resolver a maioria dos problemas envolvendo PA. Bom, primeiro problema. Considere a sequência 8, 15, 22 e por aí vai. Observando essa sequência, já dá para ver que é uma PA, porque está toda hora, de um termo para o outro, somando o mesmo número, que é o número 7. Então, está sempre somando 7 de um termo para o outro. Então, a gente sabe que, a gente já sabe, a razão tem que ser 7. E, além disso, a gente já tem o primeiro termo. O primeiro termo é só olhar na sequência 8. Então, a gente já tem a fórmula do termo geral. Porque o termo geral a gente só precisa do primeiro termo e da razão. Então, a fórmula do termo geral dessa sequência é AN é igual a A1, que é 8, mais N menos 1, vezes a razão, que é igual a 7. Pronto, a letra A está respondida. Essa é a fórmula do termo geral dessa PA. Então, essa fórmula a gente consegue responder tudo sobre a nossa PA. A pergunta que a gente tem na letra B é: determine o duzentésimo termo. Então, o termo que está na posição 200. Então, a gente tem que jogar N igual a 200. N igual a 200 me dá o duzentésimo termo, ou seja, o termo que está na posição 200, que é a nossa pergunta. Então, a 200, vou usar a fórmula agora. Substituindo N por 200, a gente tem a 200, que é o termo que está na posição 200, é igual a 8, mais 200 menos 1 é 199. Então, vou escrever aqui antes de resolver. 200 menos 1 vezes 7.
Então, A200, que é o termo que está na posição 200, é 8 mais 199 vezes 7. Lembrar que a multiplicação tem que ser feita primeiro. 7 vezes 199 dá 1.393. Então, somando 1.401. Então, o termo que está na posição 200 é 1.401. E na letra C, ele pergunta qual a posição, ou seja, qual é o valor de n quando o termo é 358. Ou seja, 358 ele já afirma que é um termo dessa PA e a gente quer saber qual é a posição, né? Então, a gente sabe que o termo é 358 e a nossa pergunta é quem é o n. Bom, então basta substituir na fórmula. A n é 358 é igual a 8 mais n menos 1 vezes 7. A gente consegue responder quem é o n que nos dá o termo de 358 resolvendo essa equação. Então vamos resolvê-la. Primeiro passo, vamos eliminar os parênteses. Se quiser escrever ao invés de n menos 1 vezes 7, trocar a ordem, né, já que a gente está mais acostumado a deixar um número antes do parênteses, pode fazer isso. 358 é igual a 8 mais 7n menos 7. Então, 300 joga tudo que tem n para o lado esquerdo. Aliás, antes disso, vamos só fazer 8 menos 7 do lado direito. 8 menos 7 dá 1. Pronto. Então, vou trocar os termos vou trocar os dois lados de lugar. Vai ficar 7n mais 1 é igual a 358. 7n é igual a 358 menos 1. 7n é igual a 357. N é igual a 357 dividido por 7. E essa divisão é exatamente 51. Isso quer dizer que o termo 358 ele vai aparecer lá na nossa PA na posição 51, ou seja, ele é o 51º termo. Bom, mais um exemplo de problema usando a fórmula geral. Determine o termo geral de uma PA, ou seja, se é uma PA já vale a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa fórmula vale sempre para qualquer PA. Quais são as informações que a gente tem? A gente tem que A17, ou seja, o termo na posição 17 é igual a menos 39. E além disso, a gente sabe que R é igual a 4. Então, A17 é o termo que ocupa a posição 17 quando N é igual a 17. Então, A17 é menos 39. Então, vou substituir lá na fórmula para a gente descobrir A1. Né? Então, ó, A17. Vou até escrever antes de substituir. Ó. Eu vou substituir N igual a 17. Eu tenho que A17 é igual a 1 mais 17 menos 1 vezes a razão. Então, eu tenho A17. A17 é igual a menos 39. O exercício também me informou a razão é igual a 4. Então, 17 menos 1 é igual a 16 e a razão é igual a 4. Conclusão, eu só tenho A1 para descobrir. Então, menos 39 é igual a 1 mais 4 vezes 16, que é 64. Então, menos A1 é igual a 64 mais 39. Então, menos A1 é igual a 64 mais 39, que é igual a 103. Então, por último, multiplicando os dois lados por menos 1, A1 é igual a menos 103. Pronto, agora eu tenho o termo geral da PA, porque eu precisava da razão e do A1. Então, qual que é o termo geral dessa PA? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula. Então, a n é igual a 1, que é menos 103,
mais n menos 1 vezes a razão, e a razão é 4. Então, essa é a resposta do exercício, a fórmula geral dessa PA. Com ela eu consigo calcular qualquer termo que eu queira, bastando informar o valor de n. Bom, por último, interpole 5 meios aritméticos entre 4 e 250. Vamos entender esse exercício. A gente tem aqui o número 4 e o número 250, que é um número bem maior do que o número 4. Então, desenhei mais à direita. Eu tenho que colocar ali no meio desses números 5 números. Colocar no meio desses dois números 5 números é fazer interpolar 5 meios aritméticos. Ou seja, colocar esses 5 números ali entre esses dois, só que de forma que esses números estejam igualmente espaçados. A distância de um até o outro sempre seja a mesma. Uma das maneiras de resolver esse exercício é observando o seguinte: a PA tem essa propriedade da distância dos números de um para o outro ser sempre a mesma, porque a PA está sempre somando o mesmo número. Então, a gente pode entender essa nossa sequência como uma PA. É uma PA em que o primeiro termo é A1, eu quero descobrir quem é A2, A3, A4, A5 e A6, são números que eu quero descobrir, mas eu sei que o último termo dessa PA, que é o A7, é igual a 250. E eu quero descobrir os outros termos. Então, como que a gente pode fazer? Usando a forma geral de uma PA, eu sei que A1 é igual a 4, só falta eu descobrir a razão. Eu sei que AN é igual o primeiro termo, já vou substituir ele por 4. Vamos lá, usando a fórmula, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a forma do termo geral de uma PA. Substituindo a 1 por 4, eu tenho que a n é igual a 4 mais n menos 1 vezes a razão. Só falta eu descobrir a razão para eu ter o termo geral dessa PA. Apesar de eu não ter a razão, eu sei que A7 é igual a 250. Então, substituindo n por 7, eu sei que A7 é igual a 250. Então, substituindo n por 7, eu sei que o termo que está na sétima posição, que é o A7, é igual a 4 mais n menos 1 vezes a razão. E eu sei que o A7, que é o termo que está na sétima posição, é o 250. Então, dessa conta, a gente consegue descobrir quem é a nossa razão. Então, 6R, então menos 6R é igual a 4 menos 250. Então, menos 6R é igual a menos 246. Então, multiplicando os dois lados por menos 1, 6R é igual a 246. R é igual a 246 dividido por 6, que é igual a 41. Pronto, então agora eu descobri que a razão é igual a 41. Agora eu consigo descobrir os outros termos, ou usando a fórmula, ou já somando direto. Quem é o próximo termo? Basta somar a razão, que é 41. Então, A2 é igual a 4 mais 41, que é igual a 45. O próximo termo, que é o A3, é pegar o 45 e somar a razão de novo, que é 41. Vai dar 86. O A4 é pegar o 86 e somar 41, 127. O A5 é pegar o anterior e somar 41. Vai dar 168. Falta só o A6, que é pegar 168 e somar 41.
209. Então, a pergunta desse exercício: interpole 5 meios aritméticos entre 4 e 50. Isto é, insira 5 números entre 4 e 250 de forma, então aqui é de forma que se tenha uma PA. Então, a única maneira de se fazer isso é inserindo esses números como sendo 45, 86, 127, 168 e 209. Esse é um problema também interessante aí que também tem várias aplicações.